Fala, meu querido, canal Bad Draw na área. E não vai falar de Wix, Bad Draw? Cara, eu poderia. A gente tem muitos vídeos falando de Wix, mais de uma centena de vídeos falando de Wix. Mas por que não começar a falar de Flutter Flow? Por que não? Diz pra mim, por que não? Não, fica aí, calma. Eu não quero aprender algo novo, cara. Eu também tenho essa sensação dentro de mim. Aprender coisas novas é sempre um desafio, mas é algo que no fim é bem recompensador. Concorda comigo? Então a gente vai começar pelo começo. Toda vez que você inicia um projeto de Flutter, o Flutter ele cria para você um projeto de contador de cliques. Isso aqui, ó. E será que a gente consegue fazer isso no Flutter Flow de maneira simples? Bad Draw, olha, de verdade eu não tô nem afim, cara, mas paciência, fica aí, assiste, ó, respira profundamente, sabe? Alguns minutinhos só de vídeo e vamos botar a mão na massa, você e eu, vamos fazer acontecer. Primeiro de tudo, você tem que ter uma conta na Flutter Flow, né? Não adianta. O site é esse aqui, é o flutterflow.io. Você vai criar sua continha aí. É o nosso primeiro vídeo aqui no canal falando de Flutter Flow. Espero que tenha muito mais. Eu já tenho alguns conteúdos para trazer aqui. E esse que a gente vai fazer é bem simples, tá? Dentro do Flutter Flow aqui eu criei um new project, tá? Isso aqui é uma app bar, nada difícil, a gente vem aqui e arrasta, né? Tem aqui uma app bar, na dificuldade de encontrar você pode vir aqui, ó, app bar, tá? Encontrá-la, arrastá-la e soltar aqui, coisa bem fácil mesmo. E eu não fiz nada mais que botar um texto aqui, chamar contador de cliques, não tem nada mais do que isso. No Flutter, a gente sabe que a organização de layouts, ela se dá muito através de colunas e de linhas, tá? Então a gente tem que chegar a esse contexto aqui, né? Que no final de teste é isso aqui, ó, number of clicks. E a gente tem um número aqui, e aí vai ter um float action button aqui, né? Que a gente vai usar para fazer esse incremento desse jeito aqui. E aí vindo aqui, né, a gente já tem um projeto montado que eu já deixei, mas a gente está no nosso projeto em branco. Então a gente vai abrir aqui a nossa árvore, né, de widgets. Essa palavra ela tem que ficar familiar para você. Widget, o que é um widget? São os componentes, né? São os componentes que a gente usa para estruturar aí o nosso layout, são os widgets, mas eles também podem ser coisas mais abstratas dentro do Flutter. Então, a princípio, o que a gente vai ter? Uma coluna, tá? Porque com isso a gente define que a nossa estrutura ela vai se alinhar, né, num centro ali. A gente vai vir aqui nessa coluna e a gente vai dizer que ela é do tipo que tem os elementos centralizados ao centro. Centralizados ao centro é ótimo, né? Main axis aqui, então a gente vai ter essa coluna aqui, ó, e ela vai ficar ao centro. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu acho que eu já tinha uma coluna aqui, né? Eu já tinha uma coluna, deixa eu apagar, então voltar ao zero aqui. Pronto, então só tenho a app bar, tá? Aí a gente vai botar uma coluna, olha que bacana, certo? Então ela está dizendo ali, ó, que os elementos dela estão alinhados em cima, se você olhar aqui, ó, o main axis, né, o meio, e que de maneira de cruz aqui ela está alinhada ao centro, bem aqui assim. Então se a gente botar um texto aqui, ó, você pode ver que ele vai ficar lá em cima. Vou pegar esse texto aqui, tá um hello world ali, e a gente vai escrever número de cliques, ok? Só que a gente quer que ele venha aqui para baixo, certo? Então a gente vai pegar a coluna, selecionar, tá? É legal que a gente também vai pegando essas dicas de construção de layout aqui, né? Não só a lógica. Vamos botar aqui ao centro, tá? E aí a gente vai estabelecer que, né, isso aqui é assim, mas eu preciso dar ainda uma volta atrás com você. O Flutter, ele tem muito isso, né? Da gente às vezes achar que vai jogando elementos dentro e não é bem assim. Então a gente tem uma coluna, ó, e a gente vai botar duas linhas nessa coluna, olha que bacana, tá vendo? Então, ó, essas duas linhas é que vão representar esse espaçamento aqui, tá vendo? Esse espaçamento para que a gente coloque elementos, porque as linhas se organizam melhor dentro das colunas, tá? Então é legal ir pegando essa lógica aí junto comigo aqui, ok? Aí a gente vai botar o texto aqui, eu copiei aqui o conteúdo que a gente tinha, ó, número de clique.
E a gente vai estabelecer que a linha, ela vai alinhar os seus elementos ao centro. Olha que bacana, tá? Então o que a gente vai fazer aqui também é a mesma coisa, né? Só que aqui a gente vai ter o nosso contador e a gente vai botar aqui um número 00, tá? Só por ilustração mesmo. E a gente precisa que a coluna aqui também alinhe os seus elementos ao centro, né? Do jeito que está aqui. E como a gente viu aqui, a gente vai deixar isso aqui um pouco maior, né? A gente vai vir aqui na font size e a gente vai botar um 45. Tá ótimo pra gente, não tá? Então, número de cliques, 0, ok? Então, ó, aquela estrutura inicial, ela já está formada, tá? Sem levar em conta muito a aparência, né? Que eu poderia vir aqui e deixar um texto do tipo bold, né? Enfim, não, sem levar muito isso em conta. E aqui a gente vai pesquisar pelo elemento float action button, né? Float action button, né? Que é o FAB, né? Que é o nosso float action button. Você vê que ele vem com um ícone aqui, né? E a gente tem um icon color e a gente vai botar esse icon color branco, tá? Vamos deixar esse maisinho aqui mesmo. Eu poderia estar mudando ele, bem fácil, tá? Mas isso aqui já é o suficiente pra gente. Isso aqui ainda não significa nada. Se eu entrar aqui na zona de testes, você vai ver que ele ainda não está fazendo nada. Então o que a gente precisa fazer, tá? Existe aqui nessa parte do lado esquerdo a nossa possibilidade app states aqui, tá? A gente vai criar um app state. Esses app states, entenda eles como variáveis, né? Mas ele é um pouco mais do que variáveis, do que uma variável, porque ele acaba oferecendo para a gente algumas outras possibilidades que você vai ver ao longo da sua experiência aí com o Flutter. Vou apagar aqui para a gente criar junto, tá? Eu vou criar um app state aqui, eu vou chamar o nome dele de contagem, né? Contagem. A gente vai dizer que ele é do tipo número, né? Integer, do tipo número, que ele não é uma lista, então eu não preciso marcar, e ele não persiste. Essa persistência significa que ele existe em diversas páginas, então eu vou criar, mas ele só existe nessa página. Então a gente tem um contagem, tá? E o valor inicial dele a gente vai definir aqui que é 0. Então, o valor inicial de contagem, que é o valor padrão, é 0. Feito isso, a gente vai vir aqui no nosso Float Action Button. Eu vou selecionar ele, não é o ícone que está dentro dele, eu vou selecionar ele. Vou vir aqui nessa setinha de Actions e vou adicionar ação, né? Add Action. E aí eu vou dizer que eu quero um State Management que ele faça um Update App State, ok? Esse Update App State, a gente vai vir aqui e a gente vai dar um Rebuild Current Page, tá? Ele devia fazer uma coisa aqui, se eu me lembro bem, mas ele não fez. Então vou desselecionar aqui e selecionar de novo, tá? E aí esperar que eu acho que ele estava processando. Eu tenho um app state aqui, tá vendo? Update app state, rebuild current page. Eu vou adicionar o field, né? Adicionar o campo. Então quem que eu quero fazer o update? É no contagem, tá? Então eu selecionei ali o contagem, né? Que é o inteiro. E selecione o tipo de update, que é um incremento em decremento, né? Então eu vou incrementar o valor de 1. Então o que a gente fez aqui? No nosso clique, update app state, no contagem, incremente o valor de 1. Isso aqui, ó, já tá bacana, ok? Já tá bacana. Só que se eu clicar aqui, nada ainda acontece aqui, porque ele vai somente estar modificando ali o valor do app state, mas o app state ainda não corresponde a nada na tela. A gente vai selecionar esse texto aqui, a gente vai vir aqui, ó, clicar aqui do ladinho, né? E a gente vai dizer que esse texto, ele reflete um app state. E que app state é esse? O contagem, né? No future chance, default variable value pode ser 0, do jeito que estava, mas não vai ter problema. Vou dar um confirm e ele vai pegar aqui o 0. Então, com isso, quando houver um incremento do app state e ele refletindo aqui, a gente vai ter um reflexo aqui. Vamos clicar aqui nesse raiozinho para rolar o nosso test mode. Eu vou fechar o meu outro test mode aqui para a gente ficar só com esse, tá? O Flutter vai dizer que demora de 1 a 3 minutos para ele fazer isso, ó, tá vendo? De 2 a 3 minutos. Claro que você não vai esperar, né? Senão você vai ficar aqui olhando para minha cara esse tempo todo. E não é isso. Eu vou dar um corte e a gente vai chegar lá. Estava aqui mexendo no meu Instagram enquanto carregava e a gente vai aqui ver funcionar. Cliquei, que maravilha, né?
Então está feito o nosso contador de cliques e mais do que isso, nós aprendemos aqui que existem app states, né, e que eles são variáveis internas do sistema que podem, através de eventos de botões, por exemplo, ter o seu valor incrementado. Olha que bacana. Né? Onde é que a gente pode chegar com esse tipo de ação? Aí é você quem vai me dizer. Mas mais um vídeo aqui do canal Bad Draw, trazendo conhecimento aqui e principalmente conhecimento que já foi mastigado por muita gente inteligente para fazer dessa grande comunidade de programadores na internet uma via mais fácil de acesso e de profissionalização de pessoas que estão buscando aí adentrar nesse mercado que é tão vasto, que é o mercado de desenvolvimento de sistemas para a internet. Você está comigo nessa viagem ao Flutter? Então, aperta os cintos.